Bom, pessoal, aqui um breve overview sobre reguladores de tensão e circuitos de potência. Os tópicos dessa apresentação serão introdução, objetivos, reguladores de tensão, princípios de funcionamento, circuitos de potência, componentes básicos do circuito de potência e o exemplo de circuito de potência. Como introdução, precisamos sempre alimentar os circuitos eletrônicos com tensões equilibradas, pois eles são muito sensíveis, né? Que com a variação de mais ou menos 5% já alteram seu perfeito funcionamento. Como exemplos de alterações na rede elétrica, nós temos harmônicas, né? Que são perdas eletromagnéticas. Nas indústrias, muitos picos gerados por motores, né? Também que é o fator de potência. Interferências externas que então estão em todo o sinal, né? Quase como se fosse um ruído branco. Variações da tensão propriamente dita, devido a falhas da própria companhia elétrica, e descargas elétricas, surtos, enfim, né? Então tudo isso nós temos que corrigir para alimentar nossos circuitos eletrônicos. Então o objetivo dessa pequena palestra é compreender a importância dos reguladores de tensão, né? E entender os princípios do circuito de potência eletrônico. Claro, não pretendemos esgotar esse assunto em 15 minutos, pois isso faz parte da cadeira de eletrônica de potência, além da de circuitos elétricos. Então seria um ano para estudar tudo isso aqui, né? Então, reguladores de tensão, hoje a gente já tem, lógico, encapsulado, né? Dentro desse encapsulamento aqui, nós temos transistores, resistores, capacitores, amplificadores diferenciais, né? E aqui eu tenho dois capacitores de acoplamento e desacoplamento. Então basta eu colocar uma tensão de entrada entre 4,75 e 5,25 proveniente de uma fonte, né? Que tem um certo ripple, ele me controla em 3,45 volts. Esse é um exemplo. Eu tenho vários tipos de reguladores para várias tensões, né? E sempre a carga aqui é um circuito eletrônico. Né? Estamos falando em eletrônica e não alta nem média tensão, né? Então, alta tensão na eletrônica para a gente é 24 VCC, né? Geralmente é 12, 24, 5, né? 3 é nível CMOS, 5 nível TTL, né? Então, a importância da estabilidade da tensão está em garantir aqui sempre uma curva de tensão constante, mesmo que a carga exija uma corrente maior ou menor. Então, sempre é uma tendência também de a tensão arriar, né? Como nas baterias, né? Então, a gente tem que evitar isso aqui, que com o tempo a tensão arria, ou devido à carga, ou devido se for uma bateria ao uso, né? Então, nosso objetivo é manter essa curva reta, sempre a corda esticada. Então, quais são os tipos de reguladores que a gente consegue deixar a corda esticada? Eu tenho primeiro aqui, regulador Zener aqui, né? O mais comum, quando eu tenho um transformador aqui na entrada, ou uma fonte chaveada, que o próprio transistor aqui, ele é chaveado numa frequência que vem aqui desse oscilador PWM, que é um modulador por largura de pulso. Então eu chaveio a abertura e fechamento aqui, eu consigo, chaveando isso aqui, deixar uma tensão, uma corrente praticamente contínua para a carga. E aqui o Zener estabiliza a tensão, né? E o transistor vai fornecer a corrente aqui para a carga, né? Basicamente são os dois tipos. A fonte chaveada mais leve, só que causa muitas harmônicas. A fonte linear normal é mais pesada, né? Então, para o homem e a lua, ele foi com a fonte chaveada, né? Então, o princípio de funcionamento dos reguladores de tensão, no caso linear, está praticamente em cima do diodo Zener, né? Ele aqui, né, em paralelo com a carga, depois na saída aqui. Ele polarizado ao contrário, ele fornece uma tensão de joelho praticamente constante. E essa tensão constante aqui em paralelo com a carga, mais a tensão VBE do transistor, que é por volta de 0,6, vai manter essa tensão sempre equilibrada aqui, né? Independente dessa oscilação que eu tenho aqui. Né? Esse é o princípio da coisa. Circuitos de potência, a gente está vendo aqui uma placa com 4 transistores parrudos, aí pode ter uma ponte H, como o próprio nome diz, né? Eletrônica de potência usa semicondutores e a faixa de corrente são maiores, né? Para cargas maiores. Então, os componentes básicos aí do circuito de potência são transformadores, né? Linhas de transmissão,
Aqui no caso nosso, na eletrônica, seriam os barramentos, ou até cabeamento, dispositivos de proteção, capacitores e indutores, né? E geralmente aqui a gente usa mais capacitor, nas fontes chaveadas usa-se bobina também, indutor, né? Dispositivos semicondutores de potência em geral, né? Aqui estão o JT, IGBT, né? CMOS, TTL, enfim. Então, exemplo de circuito de potência, aqui a gente tem aquela fonte linear, uma ponte de diodos, né? Que eu tenho uma onda senoidal, que ela é abaixada, aqui o valor dela de pico eficaz, entra na ponte, é retificada, sai uma onda completa, filtro essa pulsação e fico com uma onda quase contínua aqui, que eu vou procurar controlar com aquele circuito de controle através do Zener, né? Aqui a gente tem já um inversor CCCA, que eu tenho uma bateria e quero inverter para corrente alternada. Através desse chaveamento aqui, desses tiristores, eu consigo alternar o sentido da corrente mediante ao funcionamento deles em diagonal aqui, né? E mediante também um pulso na base desses transistores, pode ser o IGBT, tanto o CMOS quanto o TTL, né? Esse aqui é um diodo de retorno. Então a gente consegue inverter o sentido da corrente, ou seja, eu consigo uma inversão corrente alternada. Ok, logicamente a gente tem mais circuitos de potência, tem conversores CC-CC, conversores CA-CC, enfim, uma infinidade. A gente tem acionamentos de motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, enfim. Como eu falei, a disciplina leva um ano aí, né? As duas disciplinas aí, tanto de reguladores quanto de circuitos eletrônica de potência. Ok? Obrigado, foi um breve overview.